Há décadas, a saga intergaláctica de Star Wars tem atraído fãs em todo o mundo e está prestes a experimentar uma mudança significativa. Os devotos seguidores da franquia, no entanto, não estão felizes com esta mudança. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os fãs ficaram preocupados com o rumo que Star Wars pode tomar quando Obaid Chinoy, a diretora do próximo filme, fez declarações que sinalizavam uma abordagem ideológica. Na última década, estamos vendo cada vez mais obras clássicas, tanto no cinema quanto na literatura, sendo reescritas com influências políticas e progressistas, desrespeitando não apenas os fãs, mas também os criadores dessas obras. Essa tática está apagando o legado dessas obras para impor uma agenda progressista. O Senhor dos Anéis, o universo cinematográfico da Marvel, as animações da Disney, Pixar, DC Comics, não apenas no cinema, mas também na literatura, nos quadrinhos, nas séries, videogames, entre outros, tornaram-se verdadeiras propagandas políticas. Os progressistas estão, infelizmente, impondo pautas ideológicas goela abaixo dos fãs, que são ainda acusados de serem istas e fóbicos se não gostarem do que lhes entregue. Roteiros pobres e sem alma, personagens mal escritos, emasculação do personagem masculino, personagens femininas apresentadas como tão perfeitas, melhores e mais fortes e inteligentes que os homens, apenas por serem mulheres. Obviamente, todos esses estúdios sabem que não estão agradando a base de fãs. A maioria dos fãs que pagam pelos produtos está descontente e deixando de consumir, sendo apenas uma ínfima minoria que apoia o progressismo nas artes. No entanto, esses militantes nem consomem todos esses produtos. Eles apenas querem que mudem para satisfazer seus egos. É aquela coisa, o comunista, insatisfeito com a impopularidade de suas ideias e gostos pessoais, sempre urge para que o Leviatã estatal use de seu poder para mudar a sociedade e sua cultura. Ao que parece, os estúdios não se importam em perder dinheiro, mesmo enfrentando perdas bilionárias, pois a implementação da agenda progressista parece ser mais importante do que qualquer lucro, pelo menos por enquanto. O que mais poderia ser? Estamos testemunhando perdas bilionárias dos estúdios. Mesmo assim, eles estão dobrando a aposta. Sobre esse assunto, veja nossos vídeos. As Marvels fracassam em bilheteria em sua estreia e Godzilla esmaga a Disney nos cinemas. Ambos os links estão na descrição do vídeo. Nós, libertários, acreditamos que o cinema, a literatura e outras formas de expressão artística devem ser livres de influências políticas e ideológicas para permitir a verdadeira liberdade criativa. Essa liberdade de se criar é vista como a pedra angular desse enfoque, pois dá aos artistas a liberdade de expressar suas ideias e visões em suas obras, sem precisarem obedecer a agendas políticas. De acordo com essa perspectiva, a independência do artista é importante, pois defende que a expressão artística genuína só pode surgir quando os criadores estão livres de qualquer limitação que possa limitar sua criatividade e experimentação. Qualquer tipo de expressão artística com viés político deixa de ser arte, se tornando então uma mera propaganda política. Essa propaganda sempre foi muito útil para os ditadores e seus regimes, pois é exatamente assim que eles conseguem uniformizar a opinião pública e conseguir adeptos para suas causas. A despolitização da arte é outra coisa importante para os libertários, que buscam separar a criação artística da política ideológica. O objetivo é criar um ambiente em que as obras de arte não sejam usadas para influenciar agendas políticas específicas, permitindo que a apreciação e a interpretação das obras ocorram sem viés ideológico. Mas precisamos abrir um parênteses aqui. O artista sempre deve ser livre, até mesmo para que, se quiser,
ele coloque algum significado político em sua arte de forma voluntária. O grande problema é a imposição estatal, ou seja, seu monopólio e influência sobre a cultura em geral. A complexidade da interação entre arte, política e ideologia é visível nesse contexto. No entanto, conforme a perspectiva libertária, a verdadeira liberdade artística só pode ser alcançada pelos criadores que têm total liberdade para expor seus estilos, histórias e temas sem quaisquer restrições externas. Finalmente, esse compromisso com a liberdade criativa e a autonomia do artista pretende criar uma cultura artística mais vibrante, na qual diferentes vozes e perspectivas são valorizadas e respeitadas. Isso, com certeza, vai enriquecer a produção artística através da competição, e cada pessoa terá a liberdade de escolha sobre o tipo de arte que deseja apreciar. A possibilidade de substituição e emasculação dos personagens masculinos icônicos que moldaram a saga Star Wars é uma das principais preocupações dos fãs. As declarações de Shinoi, expressão do desejo de deixar os homens desconfortáveis, acendem o alerta e levantam a preocupação de que personagens clássicos possam ser subestimados em nome de uma narrativa ideológica. O maior medo dos tiranos, além da liberdade de expressão, é a liberdade criativa, pois ela pode ser usada para criticar e satirizar os problemas do país e das políticas adotadas pelo regime no poder. Mas a liberdade criativa oferece uma variedade de perspectivas e experiências, além de beneficiar os artistas. Os artistas devem ter a chance de inovar e desafiar os padrões ao se libertarem de preconceitos ideológicos, contribuindo para um ambiente cultural mais dinâmico. A declaração de Shinoi sobre sua intenção de incorporar uma perspectiva feminista aos filmes de fantasia e ficção científica levanta dúvidas sobre a possibilidade de a arte ser subjugada pela agenda política. A preocupação reside na possibilidade de a ideologia feminista prevalecer sobre a essência da narrativa original, modificando totalmente a percepção dos fãs sobre os personagens. Isso poderia dividir os fãs da literatura que tentam se aventurar no mundo de ficção sem serem afetados por interesses políticos de agendas escusas. Como falamos, a autonomia do artista é fundamental para garantir a integridade da obra de arte. A influência do governo ou preconceitos ideológicos pode alterar a perspectiva original do artista, comprometendo a qualidade da expressão artística. Sabemos que muitos artistas são comprados pelo governo e estão apenas a serviço de suas agendas. Assim, o pensamento libertário enfatiza a despolitização da arte, usada como propaganda estatal. Com a arte e a política finalmente separadas, as obras de arte serão valorizadas por sua criatividade e qualidade estética, independentemente de suas mensagens políticas. A perspectiva libertária acredita que a arte despolitizada, num livre mercado cultural, cria um espaço onde as pessoas podem se conectar por meio da apreciação estética, sem que as agendas políticas os separem. Assim, só os melhores terão as maiores recompensas e farão mais sucesso entre a população. Eis as maravilhas do capitalismo. A consequência é a busca pela excelência. É importante observar que, apesar dessa despolitização, os artistas podem abordar temas políticos em suas obras se assim desejam, pois isso está associado à sua liberdade de expressão. Muitas vezes, a arte acaba sendo, para esses profissionais, a única forma de se rebelar e criticar um regime, divulgando mensagens importantes entre a população. Mas o artista deve tomar essa decisão livremente, sem a influência de outras pessoas ou censura externa. Considerando a predominância histórica de uma audiência majoritariamente masculina, a abordagem da diretora feminista pode ser vista como uma afronta à base de seguidores. Isso indica que o legado da franquia e os sentimentos dos fãs
devem ser priorizados em detrimento da agenda pessoal da diretora. Mas pensar sobre isso nos faz refletir também sobre a necessidade de concorrência e liberdade de se criar novos enredos sem restrições legais, como lei de propriedade intelectual. A verdade é que muitas obras, jogos, filmes e personagens são impossibilitados de serem usados por terceiros que não detêm os direitos de propriedade intelectual, e, com certeza, isso impede a liberdade criativa e o mercado que decorreria dela. É claro que a grande base de fãs apaixonados pelos filmes clássicos de Star Wars representa uma riqueza para a franquia. Portanto, mudanças radicais na obra são vistas como uma escolha questionável e potencialmente prejudicial ao futuro da saga, com a imposição de uma pauta política que desrespeita a visão original de George Lucas. O plano parece ser o de alienar os fãs emocionalmente conectados aos personagens, e isso, com certeza, terá um impacto negativo nas crianças e adolescentes. Um ponto de desacordo é a falta de experiência de Obaid Chinoy em dirigir filmes de ficção científica como Star Wars, agravando as divergências ideológicas. A escolha de escalar Chinoy, não por experiência ou contexto histórico, mas por sua identidade feminina e orientação política, levanta dúvidas sobre a prioridade da produção em detrimento da qualidade do filme. Fica claro ser um aparelhamento ideológico na produção cinematográfica, e os interesses, com certeza, são os piores possíveis. As declarações provocativas de Chinoy, que expressam seu prazer em deixar os homens desconfortáveis, intensificam a questão. Isso não apenas reforça a ideia de que a diretora está procurando polêmica em vez de respeitar sua base de fãs, mas também levanta dúvidas sobre sua capacidade de preservar o rico legado e mitologia de Star Wars. Os fãs dessa prestigiada saga estão descontentes com as recentes descobertas sobre o próximo filme, que tem uma diretora que mostra claramente que é feminista. A saga, que cativou gerações e superou barreiras culturais, agora enfrenta a incerteza de uma mudança ideológica que pode dividir seus fãs mais devotos. Resta esperar para ver como essa nova estrutura ideológica se desenvolverá e se Star Wars continuará a ter a popularidade que conquistou por décadas. A compreensão da evolução narrativa da saga depende da discussão sobre a transformação de personagens, enfatizando os defeitos e complexidades. Uma história envolvente depende de personagens coadjuvantes, que são frequentemente ignorados muitas vezes, mas precisam ser cativantes. O esforço e o desenvolvimento dos personagens principais são fundamentais para criar conexões emocionais e empatia com o público. A crítica à abordagem atual da Disney enfatiza a importância de promover discussões morais em vez de impor crenças estabelecidas. Embora a importância da representação feminina em boas histórias seja enfatizada, a distinção entre uma personagem bem escrita e a pregação ideológica deve ser cuidadosamente feita. A conclusão enfatiza a necessidade da Disney de dar atenção às histórias boas e ao desenvolvimento genuíno de personagens, principalmente se tratando de mulheres fortes e impactantes. O debate sobre as mudanças em Star Wars reflete problemas maiores que a indústria do entretenimento está enfrentando. A questão ideológica, quando imposta de forma a desrespeitar a base de fãs e comprometer a qualidade artística, enfatiza a importância de equilibrar a inovação com o público. Afinal, o interesse de uma empresa deveria, no mínimo, ser a de satisfazer sua clientela e, por isso, precisamos de mais competição de livre mercado. Enfim, à medida que a saga prossegue, a esperança reside na capacidade de manter a magia que conquistou corações por décadas, mantendo-se fiel à rica mitologia que a tornou lendária. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido, escrito e narrado por Paula Souza e revisado por historiador libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal.
E depois, clique no botão da campainha. Até a próxima!